Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais decisivos e conhecidos de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 3. E olha, isso aqui é muito mais do que uma história antiga. É praticamente um raio-x da nossa condição humana, que fala de desejo, de dúvida e das consequências gigantescas de uma única escolha. Vamos desvendar juntos por que essa narrativa continua tão poderosa até hoje? E tudo, absolutamente tudo, começa com uma pergunta. Já parou para pensar nisso? Uma simples questão que não só desafia uma ordem, mas que consegue abalar os alicerces de uma realidade que era, até então, perfeita. Vamos entender como isso aconteceu. Bom, esse aqui é o nosso mapa para hoje. A gente começa onde tudo começou, com uma pequena semente de dúvida. Depois vamos analisar passo a passo o processo da escolha, ver o despertar de uma nova e dolorosa consciência, encarar as consequências e, no final, descobrir uma promessa surpreendente que nasce bem no meio do caos. Então, vamos lá para o nosso primeiro ato, a dúvida no paraíso. O mais interessante aqui é perceber que a tentação não chega com o pé na porta, sabe? Ela não vem como uma imposição. Ela se infiltra de um jeito muito mais sutil, quase como um sussurro. Olha só a genialidade dessa abordagem. A serpente não dá uma ordem, ela questiona. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Percebe a distorção? É sutil, mas transforma uma única regra, uma única restrição, numa opressão total. É aí que a primeira semente de desconfiança sobre o caráter de Deus é plantada. E este slide resume perfeitamente a dinâmica da tentação. Não se trata de força bruta, mas de persuasão. A ideia é fazer com que a proibição pareça injusta e que Deus pareça alguém que está escondendo algo bom. A sedução, a ideia de que estamos perdendo alguma coisa, é sempre muito mais forte do que uma ordem direta. Ok, a dúvida foi plantada, mas como é que essa dúvida se transforma em uma ação concreta? Agora a gente vai analisar a anatomia dessa escolha fatídica. O texto detalha esse processo de um jeito impressionante, quase cirúrgico. Primeiro vem o apelo físico. Era boa para se comer. Depois, o apelo estético. Era agradável aos olhos. E, por fim, o apelo intelectual. Desejável para dar entendimento. Notou a progressão? O ato final não foi um impulso, um acidente. Foi o clímax de um processo deliberado. A escolha foi totalmente consciente. E a consequência, ela é imediata. Não é uma punição que vem do céu horas depois. É uma transformação interna que muda absolutamente tudo no mesmo instante. Esse aqui é o momento da grande virada. Os olhos abertos não trouxeram o poder que eles imaginavam, mas sim uma percepção devastadora da própria vulnerabilidade, a nudez. E a primeira reação humana ao erro aparece aqui: vergonha e a tentativa de se esconder, de consertar o problema com as próprias mãos. As folhas de figueira são a nossa primeira gambiarra, uma solução frágil para um problema gigantesco. Este slide aqui mostra o antes e o depois de um jeito bem claro, né? De um lado, a gente tinha intimidade, inocência, do outro que surge o medo e a necessidade de se esconder. A relação com o Criador, que antes era de pura confiança, agora passa a ser filtrada pela vergonha. A conexão foi quebrada. Então, o ponto crucial é este: o tal conhecimento que eles adquiriram não foi de poder, mas de vergonha. A reação natural não foi confessar, mas fugir, se esconder. É o início de uma dinâmica totalmente nova na experiência humana. A história continua e avança para a confrontação. E é aqui que o texto revela outra faceta muito, mas muito familiar da natureza humana: o jogo de empurra, a transferência da responsabilidade. E repare como Deus aborda a situação. Ele não chega acusando, apontando o dedo. Ele faz uma pergunta. Você comeu da árvore? É como se fosse uma porta aberta para a honestidade, uma chance para a confissão. Mas a resposta de Adão, nossa, é uma obra-prima da transferência de culpa. Ele não só aponta para Eva, como joga a responsabilidade de volta para Deus. A mulher que você me deu é um 2 em 1, ele se livra da culpa e ainda insinua que a raiz do problema foi um presente divino. E a Eva, claro, segue o mesmo roteiro, passando a culpa adiante para a serpente. Ninguém assume a responsabilidade pela própria escolha. Essa cascata de acusações mostra que a rachadura não foi só na relação com Deus, mas também na relação entre eles. As sentenças que se seguem não devem ser vistas como castigos aleatórios. Elas são, na verdade, as consequências naturais da desordem que foi criada. A dor, o conflito, o trabalho exaustivo, a morte,
Tudo isso entra na experiência humana como resultado direto da ruptura com a fonte da vida e da ordem. Mas seria um grande erro achar que a história termina aqui, em julgamento e perda. Na verdade, o capítulo se encerra com uma reviravolta surpreendente, onde a misericórdia e a esperança dão um jeito de aparecer. E aqui a gente vê duas forças em perfeito equilíbrio. De um lado, a justiça. As consequências do ato são reais e inevitáveis. Mas do outro, a misericórdia. Mesmo no meio do juízo, a gente vê um ato de cuidado, um sinal de que o abandono não é total. Lembra das folhas de figueira? A solução humana? Pois é, olha o que acontece agora. Deus troca aquela cobertura frágil por vestes de pele. O significado disso é de uma profundidade imensa. Pela primeira vez, um sacrifício foi necessário para cobrir a vergonha. É Deus providenciando uma solução duradoura para um problema que os humanos criaram, mas que não tinham como resolver. E bem no meio da sentença contra a serpente, a gente encontra essa frase. Muitos estudiosos a chamam de proto-evangelho, ou seja, a primeiríssima semente de uma boa notícia. Deus insere ali uma promessa de conflito, sim, mas com uma vitória final já decretada. A cabeça da serpente vai ser esmagada, mesmo que isso custe uma ferida no vencedor. E essa é a chave para a gente entender Gênesis 3. A história não termina na perda, na tragédia. Ela se torna o ponto de partida para uma longa e incrível jornada de redenção. A ruptura aconteceu sim, mas ela não terá a palavra final. E assim, a gente fica com essa questão para refletir de que maneira essa narrativa tão antiga, com seus temas de tentação, culpa, consequências e, finalmente, esperança, ainda ressoa e ajuda a gente a entender quem somos e o mundo em que vivemos. A história pode ser de milhares de anos atrás, mas as perguntas que ela levanta são mais atuais do que nunca.